Que bom ter você por aqui em mais uma sexta com as Ciências Jurídicas da Grão Faculdade. Eu sou a professora Núbia, sou coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas e toda sexta nós temos um tema interessante e atual para você. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Gilceia Martins dos Santos. A professora Gilceia é nossa coordenadora do curso de Serviço Social, do curso presencial do nosso campus em Curitiba, da Grão Faculdade, de onde ela está falando diretamente, né, professora Gilceia? Exatamente. E além de ser nossa coordenadora e professora, a professora Gilceia, ela tem mais de 10 anos de experiência à frente de estágio supervisionado. Ela é diretora executiva da empresa Inovare Social, consultoria e assessoria em projetos sociais. A professora Gilceia, ela é graduada em serviços sociais, mestre em direitos humanos e políticas públicas, esse tema é maravilhoso, pela PUC aí do Paraná. Ela tem MBA empresarial com concentração em gestão social e desenvolvimento sustentável. Além disso, ela tem pós-graduação em docência e gestão do ensino superior. A professora Gilceia, além de ser essa mulher maravilhosa que vocês estão vendo, é uma profissional de altíssimo gabarito que nós temos a honra de ter como professora e coordenadora do nosso campus presencial aí em Curitiba. Professora Gilceia, conta para os nossos alunos qual que é o tema que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda. Quero agradecer, né, de antemão, né, toda essa acolhida, essas lindas palavras. É um prazer, né, estar aqui. A gente se propôs, né, diante de tantos temas relevantes e interessantes, a gente se propôs falar um pouquinho da economia solidária, mas com um foco, né, no empoderamento das mulheres na economia solidária, que acredito ser bastante importante, porque a gente discute muito essas questões da mulher, dos seus espaços, aonde elas estão atuando, como que elas procuram, né, se desenvolver politicamente, socialmente. Então, esse tema, eu acho que reúne essas duas questões que são bem importantes aí para a gente conversar. Sem dúvida, Gilceia, até porque a gente sabe do papel relevantíssimo que a mulher tem no mercado de trabalho hoje, né? Exatamente. Quando a gente fala, né, de economia solidária, e o surgimento dela justamente se dá, né, lá no período de 1980, mas depois ela é reforçada exatamente em 1990 com outros movimentos, né, nesse momento bem da chegada assim, das ONGs, das organizações não governamentais, a chegada também da sociedade, né, a sociedade civil se organizando para tentar solucionar algumas demandas, algumas questões que são bem importantes. Então, nesse momento, a economia solidária, ela vem justamente para trabalhar nessa contramão, né, do capital. Fugir da lógica do capital e também para sanar problemas oriundos, né, dessa crise que aconteceu de capital e trabalho nessa época. Então, a economia solidária, ela cresceu muito, ela tomou uma visibilidade, né? E mesmo com toda essa visibilidade, a gente observa que muitas pessoas desconhecem o trabalho, né, desses profissionais, que nada mais são do que trabalhadores que estavam no mercado informal e para poder se regularizar dentro desse mercado informal, eles começam a trabalhar coletivamente, né, formando novos coletivos, cooperativas, associações, para minimizar essa desigualdade, né, principalmente da lógica do capital. Então, é importante a gente observar como que isso surge, como que isso se encontra hoje, né, na nossa sociedade. Eu aproveito aqui até para trazer um exemplo de que, por 2 vezes, né, com alguns eventos que nós fizemos do serviço social na Grão Faculdade, nós trouxemos, né, vários coletivos da economia solidária para expor os seus produtos, comercializar os seus produtos, uma aproximação para esses alunos, para eles terem ideia, né, para a gente sair um pouquinho da teoria e ir para a prática, de como que isso funciona, né, na prática. Eles tiveram a oportunidade não só de consumir os produtos, de conhecer, né, todos os empreendedores, mas também de palestras, né, onde se explicava justamente como é que surge a economia solidária, por que ela está aí, por que ela é importante, por que esse conhecimento é importante para todos nós dentro da sociedade.
E foi muito interessante, né? Tanto que a gente fez 2 edições, a última aconteceu em outubro, agora do segundo semestre. E aí aproveitamos, né, nessa segunda edição, justamente para que a palestra tratasse das mulheres empreendedoras. Então, nós trouxemos 11 mulheres empreendedoras para falar da sua experiência, para falar dos seus desafios, para falar das suas angústias, porque mesmo que a economia solidária, quando a mulher, né, ela está atuando, quando ela está empoderada, né, desse poder, de poder fazer algo, né, de poder transformar em renda aquela habilidade que ela já tem, então é muito comum nas mulheres, né, porque a mulher, ela costura, ela cozinha, ela faz artesanato, então ela pode transformar essa habilidade, essa capacidade que ela tem, numa geração de renda. Mas, para isso, eles precisam se organizar, né? Eles precisam se colocar dentro desses grupos, destes coletivos, e dentro desses coletivos eles passam por capacitação, eles passam por discussões importantes, políticas, sociais, econômicas, né? Então, não é apenas você fazer uma arte e comercializá-la ali na rua, né? Ela tem todo esse pano de fundo que está aí para poder garantir para elas, né? Porque, na verdade, é um direito, a economia solidária, ela é uma política pública. Então, a gente percebeu nessas entrevistas lá que foram feitas, nas falas delas, que elas são mulheres participativas, que elas buscam os seus direitos. Então, a gente se sente orgulhosa, né, de ver, de fazer parte desse movimento, e de ver que essas mulheres, elas não estão apenas fazendo trabalho manual, elas estão indo além disso, elas estão se politizando, elas estão tentando conhecer como é que funciona esse mercado, como que funciona a democracia nesse país, como que eu posso buscar o meu direito. E com isso também participar das reuniões, eu estava até fazendo uma rápida pesquisa do número de mulheres, né, que participam, ainda é pequeno, né, comparado aos homens, 60% de homens participam da economia solidária, o restante, as mulheres, 41%, dependendo de região, às vezes um pouquinho mais, mas que a mulher, ela tem essa questão do aglutinar, do integrar, do estar junto, do participar, e de lutar por aquilo que elas querem. O empoderamento dessas mulheres, né, então, perpassa por algumas dimensões, seja elas de gênero, de raça, de etnia, classe, cultura, história. Então, preserva o acesso, né, a recursos, vantagens, informações, serviços, principalmente a participação, como eu falei anteriormente, né? Então, o que a gente valoriza muito é que, se essa mulher está participando, ela está envolvida, né? E tem uma frase de Foucault que ele diz o seguinte, que a rede social de relações, de empoderamento, né, que tem um potencial extraordinário para essa mudança social. Então, por isso que nós precisamos desse empoderamento das mulheres, né? Porque essa transformação social, ela só vai acontecer a partir do momento que essas mulheres buscarem esse conhecimento, entender mais qual é o seu lugar. Tá, o meu lugar é esse, o meu direito é esse, mas qual é esse direito para eu fazer valer esse direito? Isso é bem importante. É muito interessante, Gil, que a gente precisou passar por uma questão muito séria de saúde pública, que foi a pandemia, para que as mulheres tivessem esse holofote voltado para elas no que se refere à economia solidária. E como conta vários passos da história onde a mulher teve o protagonismo, precisou acontecer algo muito ruim para que a mulher pudesse estar à frente. A gente não precisa esperar isso acontecer sempre, né? Exatamente, né? Nós teríamos que já nos sentirmos nesse papel e nessa importância, né, desse papel. E claro que, com tudo aquilo que aconteceu, com as pessoas ficando mais em casa, e as mulheres, né, sempre nessa questão rápida de pensar de que forma que eu posso transformar isso, né? De que forma que eu vou usar esse tempo, como que eu vou transformar isso em renda? Porque na época muitas mulheres ficaram sem trabalho, né? Tem muitos trabalhos que eles não recebiam ninguém, cabeleireiros, manicures, e que você de repente tinha que mudar
né, de profissão, mudar de qualificação daquilo que você fazia, para que você rapidamente pudesse dar conta disso. Então, a gente observa que as mulheres, elas têm rompido, né, com esse patriarcado, que a cada ano, a cada situação que a gente vai vivendo, e até porque está tudo muito rápido, né, tecnologia, inovação, tudo vem muito rápido, e a gente observa que essas mulheres, elas estão acompanhando, e que elas estão presentes para discutir, para poder trazer também essas informações delas para nós, porque quando eu falo aqui, eu estou falando naquele papel de pesquisadora, de que busca o conhecimento, de que busca saber mais sobre, inclusive para repassar para os nossos alunos. Mas, quando você fala diretamente com as empreendedoras, você percebe, né, você vê que elas estão envolvidas de fato, né, que isso acontece na realidade delas. Então, aqui em Curitiba, a gente tem alguns coletivos, né, tem a Rede Mandala, tem a própria, como é que é o nome de uma instituição que é bem importante. A Mandala, ela trabalha muito com a questão da saúde mental. Então, começou a trabalhar a saúde mental e levou para a economia solidária, os trabalhos que eram desenvolvidos, né, nas terapias, nos encontros, nos grupos, e o quanto trouxe de melhoria para a saúde mental dessas mulheres, além do que ainda a renda, né, que elas podem ter. O que eu observei também, né, em conversa com elas, é que eles ainda não conseguem uma renda que seja suficiente, pela falta de conhecimento até de quem consome os produtos, né, de não entender que aqueles produtos, eles são feitos manualmente, que eles têm um grupo, um coletivo, onde faz artesanato, várias mulheres fazem artesanato. O preço é justo, né, porque geralmente trabalham com reciclagem, trabalham já com materiais que não demandam muito custo, então o preço é justo e, além do que, é manual, né, então ele tem que ser valorizado. Sim. Então eu penso que tem que ser mais divulgado, né, eu acho que são meios, espaços, enquanto academia, enquanto serviço social, né, os nossos alunos participam muito de visitas, e mesmo quando a feira, né, aconteceu lá na faculdade, a curiosidade que eles tinham de conhecer e de saber como é que funciona, como que eles se organizam, né? Como que legalmente isso acontece, para eles poderem ter a licença para os espaços. Nossa, Gil, esse trabalho que você faz aí junto à Gran Faculdade é essencial. E eu tenho certeza que a partir do momento que as mulheres que trabalham com economia solidária, elas se sentem visíveis e empoderadas, elas deixam para trás aquela visão de que a economia solidária é algo desorganizado e informal, de menos-valia. Na verdade, isso tem que ficar muito lá atrás, porque nunca foi assim. E a cada vez a gente percebe que essas mulheres estão ganhando mais força no mercado de trabalho, e esse trabalho que você faz aí em Curitiba, junto com os alunos da Gran Faculdade, é maravilhoso. Sim, e o que é importante também, porque os alunos adoram, né, pôr a mão na massa. Né, conhecer isso de perto, e ficarem também assim extasiados quando eles veem que a realidade é outra, que tem um contexto histórico, político, econômico, social, que não é apenas eu começar a fazer o meu tricôzinho aqui hoje e comercializar amanhã, né? É eu entender por quê que esse trabalho que eu estou fazendo, essa mais-valia, né, ela vai ter o valor pelo fato de não trabalhar dentro dessa lógica do capital. Então, isso faz com que diminua as desigualdades. Relato de uma das empreendedoras, né, ela falou assim, eu faço pão, né, eu faço pão, meu pão custa R$7. A pessoa vem ali, a comunidade, né? Outra coisa que é importante, né? Porque não é só o empreendedor, né? Mas toda a comunidade que faz uso, que compra, né? Que dá esse holofote para o comércio local. E daí ela falou assim: eu vendo por R$7. A pessoa vem ali, às vezes não tem o 7, ela tem o 5. Eu vendo pão para ela por 5. Que legal. Porque ela também amanhã vai estar fazendo um outro produto que também vai vender para mim por um preço diferenciado. Então, é um ciclo, né, que acontece. E a gente tem que, além de valorizar, né, de prestigiar, eu acho que divulgar e passar mais esse conhecimento para que todo mundo entenda o que é a economia solidária e circular, né? Porque a circular é aquela que eles mesmos, dentro dos coletivos,
eles vão fazendo a troca de produtos. Ah, eu quero uma bolsa, a minha colega faz essa bolsa, mas eu faço uma agenda linda, ah, então vamos trocar. Né? Então, não voltamos lá ao tempo do escambo, mas ainda a gente tem essa economia circular que é muito importante. E essa economia circular é que traz aí o poder de compra para muitas pessoas que não têm esse capital, que na prática a gente vai ver nos grandes centros, né, Gil? Exatamente. A gente fala hoje muito que o consumo está aí, né? Todo mundo quer consumir, todo mundo quer comprar, porque a própria internet, as vendas no e-commerce, onde você compra lá do outro lado do mundo alguma coisa super barata, né? Mas ainda sem entender de onde vem, né? Que tipo de trabalho é feito, se é trabalho escravo, se não é, que produto é utilizado. E as pessoas vão e compram. Então, claro, isso cresceu muito. Mas, ao mesmo tempo que essa globalização toda cresceu, a desigualdade também cresceu. Né, na mesma proporção. Então, quando você tem a oportunidade, né, de poder consumir um produto de qualidade, feito por alguém que você conhece, por aquele grupo, por aquele coletivo, é muito importante. Eu queria até falar um pouquinho, só rapidamente, só vou citar que aqui em Curitiba a gente tem a Libersol, que é a que trabalha com essa rede de saúde, padarias comunitárias, que inclusive dessa senhora que eu acabei de comentar, tem uma feira permanente que é da Rede Mandala, então essa feira permanente ela acontece direto e só sai da feira permanente quando a gente faz parcerias, como a Gran fez no semestre passado. E também o que foi importante quando a gente fez essa parceria com eles é de que a gente se comprometeu, né, de em grandes eventos na faculdade a gente trazê-los novamente, porque não é só para a comunidade acadêmica, toda a comunidade do nosso entorno, a gente faz divulgação e essa comunidade do entorno vem até a faculdade para consumir esses produtos. Então, isso é bem importante. Tem também, então, o Cefúria, né, que é quem capacita, quem organiza eles, a Associação Utopia, então, são todos esses coletivos, tem o agronegócios também, eles trabalham na agroecologia. A agroecologia, que também eles vendem daí os produtos, né, como queijo, vinhos, salames, né, tudo feito pelos produtores e comercializado, né, de uma forma mais barata. Então, é fantástico, né? É um modo de você produzir e vender sem intermediários e sem grandes custos, né? Porque você pode fazer isso. Nós precisamos mudar a cultura e prestigiar a economia solidária, né, Gil? Exatamente, é essa a ideia, que a gente possa, sabe, divulgar mais e fazer com que mais pessoas, né, conheçam e não vejam a feirinha que acontece às vezes no Natal, na Páscoa. Ah, é só uma feirinha. Exatamente. Ah, na Páscoa é só a feirinha, mas o que tem por trás de tudo isso, né? Qual é esse contexto, né? Que é bem importante. Professora Jusceia, que prazer te receber aqui para essa live tão importante de empoderamento, de inclusão e de pertencimento para as mulheres que trabalham com economia solidária, mas para todos aqueles que estão envolvidos na economia solidária. Te parabenizo novamente por esse projeto maravilhoso aí no campus de Curitiba. E te agradeço pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Eu que agradeço imensamente, né? Sempre é bom a gente falar e poder repassar, né, alguma forma de conhecimento que as pessoas precisem acessar, que os alunos, né, tenham um bom proveito, né, dessa fala e que a gente tenha outras oportunidades aí de continuar, né, de se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Eu agradeço muito. Muito obrigada, professora. Tchau, tchau. E a você que estava conosco, muito obrigada pela presença, pela participação. Deixe o seu like, indique a live para os amigos. É um tema muito importante e toda sexta-feira eu espero a sua companhia aqui nas Sextas Jurídicas da Gran Faculdade.